Ei, você que está cansado de viver uma vida de escassez, uma vida de tristeza, uma vida que você não sabe mais o que fazer para mudar, para reagir, para poder fazer coisas diferentes, para poder mudar a sua realidade hoje. Então vem comigo que hoje eu vou te mostrar em Provérbios 13 como você vai fazer para mudar essa realidade da sua vida e ter uma vida próspera, abundante, com alegria, com felicidade, com a paz que excede todo o entendimento que vem do Senhor. Eu me chamo Adriana Abreu e hoje vamos fazer o estudo do capítulo 13 de Provérbios de Salomão. Estamos fazendo o estudo desde o Provérbios 1, nós estamos hoje então no Provérbios 13 e eu estou ensinando lá desde o Provérbios 1 como você pode fazer para adquirir a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que Salomão, nesse livro sagrado, nos ensina. Isso aqui é um manual de como nós devemos viver a nossa vida para poder ter uma vida próspera, com abundância e poder realizar tudo que nós viemos buscar nessa vida, para a gente viver nessa vida, uma vida que Deus quer que a gente viva. Então vem comigo que hoje isso aqui vai ser especial, gente. Então, não perde, olha até o final, que vai ter uns ensinamentos muito legais de como você aplicar na sua vida para poder adquirir tudo isso que eu te falei. E se você estiver focado, se de fato você tiver disciplina, não esquece de olhar desde o capítulo 1, do vídeo do 1, do 2, do 3 até o 13, que todos vão ter algum ensinamento que vai fazer diferença na sua vida, se você colocar em prática. Você já vai sentir a diferença já na primeira semana, é só você aplicar. Hoje nós estamos aqui aprendendo juntos sobre o livro de Provérbios, para colocar em prática na nossa vida, para a gente poder ter a vida dos nossos sonhos, para a gente desfrutar de tudo isso que Deus nos deu. Então não vamos perder mais tempo, vamos fazer juntos. Eu estou aqui aprendendo com vocês também, porque toda vez que eu abro a palavra de Deus, que eu abro esse livro sagrado, que eu entendo, que eu aprendo dele, eu fico cada vez mais maravilhada de como Deus é perfeito e como ele fez tudo exatamente como tem que ser. E se nós seguirmos esse manual, nós não vamos ter desculpas para ter a vida dos sonhos, nós não vamos ter desculpas para fazer tudo aquilo que a gente sonha e que Deus quer que a gente faça aqui na Terra, seguindo o nosso propósito, o nosso chamado aqui. Então nós vamos começar a ler o capítulo 13, e eu tenho alguns comentários e tenho um resumo também de como a gente pode aplicar então na nossa vida, né? Como que a gente pode tirar esse ensinamento e aplicar na nossa vida hoje, em Provérbios 13. Porque hoje ele traz ensinamentos práticos de disciplina, do poder da palavra, que isso a gente já vem falando já em outros capítulos, da escolha de prosperidade, de caráter, até que eu coloquei, ele mostra claramente a diferença do sábio e do tolo. Desde o início lá do primeiro capítulo eu venho dizendo para vocês que em Provérbios Salomão nos mostra 3 tipos de pessoas, que é o sábio, o tolo e o preguiçoso. Em qual dessas 3 pessoas você se encaixa hoje? Pensa aí, pensa bem. Mas isso não significa que você vai ficar assim. Nós estamos aqui para aprender a ser sábios, a ter a sabedoria de Deus. Então vem que a gente vai hoje focar muito, porque trazendo essa sabedoria, nós vamos moldar o nosso futuro e ter um futuro assim, ó, totalmente diferente da realidade que nós estamos tendo hoje. Então, no capítulo 13, já no versículo 1, o que a palavra de Deus nos fala? O filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Os bons serão recompensados pelo que dizem, mas os traiçoeiros só desejam a violência. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Os homens honestos odeiam a mentira, porém os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas. Aqui nesse versículo aqui, no Provérbios 12, nós falamos muito sobre a honestidade, sobre a mentira, sobre como Deus odeia a mentira, né? Que ele não gosta, não, ele odeia. Então, a mentira, ou a grande ou a pequena, ela tem o mesmo peso para Deus. Então, aqui, mais do que nunca, nesse versículo 5, ele está nos reafirmando isso, que os homens honestos odeiam a mentira. Deus odeia a mentira. Então, as pessoas que são honestas, elas são guiadas por Deus, então também vão odiar a mentira. Porém, os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas. E presta atenção aqui. A gente já fala muito em todos os capítulos sobre o poder que tem as nossas palavras, sobre o que a gente fala, sobre nós e sobre as pessoas. E aqui nesse versículo fala, porém os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas. O que você anda dizendo por aí? Palavrão?
coisas que não edificam, coisas que são ruins, que são más. Percebam que toda vez que você fala um palavrão por qualquer coisa que aconteça, você está abrindo brecha para o inimigo entrar na sua vida. Sim, é verdade. O inimigo entra na sua vida por brechas que você deixa. E uma dessas brechas, que é, vamos dizer, uma das mais importantes para o inimigo entrar na sua vida, é a palavra maldita. Ou seja, a palavra maldita, a palavrão, palavras ruins. Então, vem aqui. Acho que desde o primeiro capítulo eu venho falando sobre as palavras, mas se você ainda não colocou na sua cabeça a importância, começa a colocar hoje. Muda o que você tem falado. Qualquer palavra que não seja para edificar, são palavras que não precisam sair da sua boca. Então é melhor ficar calado. Até que no versículo 5, deixa eu ver, no versículo 3, quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Fica quieto. Se você não tem coisa boa para falar, fica quieto. Se você está com raiva no momento de uma discussão, no momento de alguma coisa que você está tentando resolver com alguma pessoa, que você é desafiado, é melhor ficar quieto do que falar coisas que vão acabar atrapalhando a sua vida, que vão acabar destruindo a sua vida, porque muitas vezes, na maioria das vezes, as palavras só destroem a nossa vida. Então perceba isso, e não deixe isso fazer com que a sua vida seja abalada por isso. E não deixe o inimigo entrar e abalar a sua vida por causa disso. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. 7. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de contas que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. Isso a gente falou no Provérbios 12 sobre a necessidade que as pessoas têm de mostrar o que elas não são. Então perceba isso, perceba. Não se compare com pessoas, e se você é essa pessoa, por favor, se você é essa pessoa que quer mostrar o que você não é, o que você não tem, pare agora com isso. Você não tem que provar nada pra ninguém, você não tem que mostrar pras pessoas. Se você não tem o que postar, não posta. Se você não tem o que dizer, fica quieto. Você não tem que provar nada pra ninguém, você tem que provar a Deus, só isso. Olhe pra sua vida, isso eu falei no Provérbios 12. Não se compare. Não seja essa pessoa que quer parecer rica sem ser rica. Quer parecer ser a pessoa mais feliz do mundo, sendo que não é. Ah, mas daí eu vou postar coisa ruim, só o que... Não posta. Não coloca. Você não tem a necessidade de colocar a sua vida o tempo todo nas redes sociais. Ninguém precisa saber. Muitas vezes os nossos planos não dão certo porque a gente fala demais. Porque a gente fala para pessoas que não querem o nosso bem, que têm inveja do que a gente tem. E muitas vezes a inveja que essas pessoas têm não é do nosso dinheiro, que muitas vezes as pessoas têm mais do que a gente. É inveja da nossa vida, da nossa família, de como nós somos como pessoa, do nosso interior. Então, evite. Eu não tô dizendo que não é pra postar nada. Ah, agora eu não posso postar, eu não posso colocar coisas. Não, eu posto, eu tenho meu Instagram, eu coloco coisas da minha vida. Mas você tem que saber o que vai edificar, o que não vai edificar. Não mostra o que realmente não é, mostra o que está acontecendo de fato, para as pessoas se inspirarem em ti. É isso. Vamos continuar então. 8. O rico tem de usar o seu dinheiro para pagar o resgate por sua vida, mas ninguém ameaça o pobre. Os homens corretos são como uma luz brilhante, porém os maus são como uma vela que se está apagando. O orgulho traz brigas, mas o sábio pede conselhos. A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem segue será recompensado. 14. Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida. Eles ajudam a evitar a armadilha da morte. 15. Quem tem juízo ganha o respeito de todos. Mas quem não merece confiança está caminhando para a desgraça. 16. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia sua ignorância. O homem sensato sempre pensa antes de agir. Isso eu venho também falando nos outros capítulos, né? Para você não ser uma pessoa insensata, uma pessoa tola, uma pessoa que age por reação, que reage pelas circunstâncias, que não sabe ter a sabedoria de pensar antes de falar as coisas. Você tem que ter esse discernimento
de não reagir às circunstâncias, de não reagir às pessoas. Por mais que as pessoas estejam te ofendendo, falando coisas daqui a pouco que não é verdade, que você não concorda, mas não reaja. Pare, ouça. E depois que você tiver um discernimento, que você discerniu o que foi falado, aí sim você falar. E muitas vezes é bom nem falar, é bom ficar quieto. Porque quanto mais a gente discute com uma pessoa tola, a gente acaba se parecendo com ela. A gente tem que ficar calado em momentos que a gente não tem o que dizer, ou se a gente vai ter que falar coisas que machucam, ou coisas ruins que saem da nossa boca, o melhor é ficar calado. Sempre. Escolha o silêncio. 17. O mensageiro perverso causa desgraça, mas o de confiança traz a paz. Quem rejeita a correção acabará pobre na desgraça, mas quem aceita a repreensão será respeitado. Como é bom conseguir o que a gente deseja. O que não tem juízo não querem abandonar o mal. Ei, sobre esse versículo aqui. Como é bom conseguir o que a gente deseja, mas quem não tem juízo não quer abandonar o mal. Você conhece alguém, alguma pessoa que foi criada de uma forma e você quer tentar moldar ela, você quer tentar ajudar para que ela mude, para que ela seja uma pessoa mais sensata, e essa pessoa não aceita, e essa pessoa diz, não, eu sou assim, eu fui assim, eu sempre sou assim, eu não vou mudar. Isso é uma pessoa insensata. E se você é essa pessoa, mude agora. O sábio, ele aceita a correção. O sábio, ele quer mudar. Não só para você, mas para sua família, para os seus filhos, para sua esposa, para o seu esposo, para toda a sua família. Então não seja insensato. E se você conhece alguém que é insensato, que não queira mudar, se afaste. Porque o meio que você está vai falar muito sobre você. Nós estamos aqui na Terra para ser luz do mundo, para ser a palavra de Deus para as pessoas que não têm esse entendimento. Mas também eu aprendi que nós não podemos dar pérolas aos porcos. A gente não pode insistir com uma pessoa que não quer ter a sabedoria, que não quer aprender, que não quer evoluir. E cada um vai colher os seus resultados. Cada um aqui na Terra vai colher o que está plantando. E hoje nós estamos plantando a sabedoria. Nós estamos aprendendo a ter a sabedoria. E com certeza nós vamos colher lá na frente o nosso futuro próspero com abundância. O nosso futuro, como a gente sempre sonha, uma vida que Deus quer pra gente. Não seja essa pessoa insensata. Não seja essa pessoa que é 880, que não quer aprender a ter discernimento nas coisas, que não quer aprender a ter uma vida totalmente diferente do que se tem hoje. Tem gente que prefere sofrer a aceitar uma repreensão. Orgulhoso, pessoa orgulhosa, a pessoa que acha que sabe tudo. Não seja essa pessoa. Isso vai só fazer você cair na ruína da sua vida. Mude agora, ainda dá tempo. Ainda há tempo de você mudar. E se é uma pessoa que você ama demais, seu marido, seu esposo, seu filho, vai plantando a semente e ore. Porque se você não consegue mudar ele ou ela, o Espírito Santo de Deus consegue. Então ore. A oração tem um poder gigante. Deus faz e Deus consegue fazer o que a gente não consegue. Então coloque essa pessoa nas orações. Faça com que ela mude pelas tuas orações. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai tocar no coração dela e vai fazer ela mudar. Voltando ao versículo 25. Não, desculpa. Voltando aqui, me passei. 17. O mensageiro perverso causa desgraça, mas a confiança traz a paz. O que ele quer dizer com mensageiro perverso? A pessoa fofoqueira. Você conhece alguma pessoa fofoqueira? Eu conheço várias. A pessoa fofoqueira, que é o mensageiro da desgraça. É aquela pessoa, aquela dita da pessoa, que tudo é ruim pra ela. Ou se aconteceu alguma coisa ruim, ela já vem te contar. Ela não vem contar coisas que edificam coisas boas, ela tem o prazer de trazer coisas ruins. É a legítima mensageira da desgraça. Fique longe dessas pessoas. Não seja essas pessoas, pelo amor de Deus, não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa que traz a desgraça para a vida de outras pessoas. Não seja essa mensageira de desgraça. Quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça. Mas quem aceita a repreensão é respeitado. Gente, isso aqui eu já falei, né? Eu tô voltando aqui. Eu tô voltando. Mas enfim, é bom a gente repetir sempre, né? Vamos voltar aqui então. Quem anda... 20, tá?
Meu Deus do céu. Mas é que é tão bom, né? A gente aprender da palavra. E o que eu percebo aqui em todos os provérbios que a gente vem aprendendo é que se você perceber, desde lá do vídeo 1 até o 13 aqui que a gente está aprendendo hoje, várias coisas elas são repetidas sobre o poder das palavras, sobre você não ser tolo, sobre você estar no meio de pessoas que te edificam, várias coisas sobre a mentira, várias coisas que fala, ele se repete. Por que ele se repete? Porque Salomão, ele coloca coisas que são difíceis da gente parar de ser, parar de fazer, quando a gente tem o hábito há muito tempo de ser de uma forma. Mas ele coloca repetidamente várias coisas que a gente tem que mudar, porque são coisas que a gente tem que se lembrar todos os dias que a gente tem que mudar, da mentira, de não mentir, de não ser mensageiro de desgraça, de ter caráter, de ter sabedoria para não reagir às coisas. Então, tudo isso ele vem falando sempre a mesma coisa pra gente ir se lembrando, e quando vê, dá um start, muda a chave e a gente consegue entender e colocar em prática. Então, várias vezes vocês vão ver que às vezes é meio repetitivo, mas isso é repetitivo porque a repetição é que faz você realmente mudar. É a repetição. Então, às vezes quando você acha, não, mas esse aqui eu já ouvi lá no outro, já ouviu lá no versículo tal, no capítulo tal, você já ouviu, mas você vai ouvir de novo, até o 31. Tem coisas que você precisa ouvir muitas vezes para você mudar. E aqui, onde diz, quem anda com sábio será sábio, quem anda com os tolos acabará mal. Cuida do seu meio, aonde você vive, com quem você está se relacionando. Você sabe que você se torna igual às 5 pessoas que você mais convive. Então, para agora, faz uma avaliação de quais são as pessoas que você mais convive. Faz essa avaliação interior e pensa, essas pessoas, elas estão me edificando, elas não estão me edificando, elas estão fazendo eu subir de nível, elas estão fazendo eu ficar empacada onde eu estou, elas estão me puxando para baixo, me puxando para cima. Na palavra diz, quem anda com o sábio será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Isso, se você fizer isso, de tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, se você começar a andar com pessoas sábias, você já vai mudar drasticamente a sua vida. Então ande com pessoas sábias. Nunca seja a pessoa que sabe mais na sua mesa. Nunca seja. No momento que você é a pessoa que sabe mais, está na hora de você mudar de mesa. Para você aprender mais. Quanto mais a gente aprende, mais a gente se eleva, mais a gente busca Deus, mais a gente evolui como pessoa, mais a gente edifica a nossa família, mais a gente busca por entendimento e mais a gente é feliz, mais a gente vai ter paz e mais a gente vai ter aqui na terra o que a gente busca. Que é uma vida de prosperidade e abundância que eu venho falando em todos esses capítulos. 21. A desgraça persegue os pecadores por toda parte, porém as pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade. Seja essa pessoa que seja recompensada com a prosperidade. Não depende de ninguém, gente. Gente, vocês entendem que se nós colocar em prática isso, não vai depender de ninguém, depende de nós mesmos. De nós. Se a sua vida tá virada de ponta cabeça, se você não sabe o que vai fazer para mudar a sua vida financeira, sua vida na sua casa, na sua empresa, comece a mudar você, comece a fazer coisas diferentes, pelo amor de Deus. Não se vitimize. Seja você a sua mudança. As terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. Quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o filho castiga-o enquanto é tempo. Esse versículo é forte. Mas esse versículo é o que nós precisamos entender. Porque muitas vezes a gente pede as coisas para Deus e Deus não dá. Por quê? Porque nós não estamos preparados para isso. Você daria a chave do seu carro para o seu filho de 5 anos de idade? Não, né? Eu espero que não. É a mesma coisa que Deus faz com nós. Ele tem que nos forjar, ele tem que nos fortalecer, ele tem que nos ensinar pra gente estar preparado para ele dar as coisas que a gente pede. E muitas vezes o que a gente pede não é bom pra nós. Mas ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. E ele muitas vezes nos castiga, por quê? Porque a gente precisa de repreensão. Você que tem filho, você sabe que os filhos, eles precisam de repreensão, eles não sabem os limites muitas vezes deles, e saber o que é certo, o que é errado. Nós precisamos limitar isso, nós precisamos ensinar, nós precisamos às vezes castigar, e Deus faz a mesma coisa com a gente. E não é porque ele não nos ama,
Porque nós amamos nossos filhos. E a gente repreende eles porque a gente quer que eles evoluam, que eles sejam pessoas fortes, pessoas íntegras, que tenham um futuro bom, que tenham uma vida plena. Para isso que a gente repreende, para isso que a gente ensina, e a mesma coisa Deus faz com a gente. Então toda vez que você não recebeu o que pediu a Deus, você se pergunte o que Deus está me ensinando nisso. O que eu posso aprender com essa situação? Por que Deus não está me dando isso agora? Aonde que eu tenho que me fortalecer? O que eu tenho que aprender para mim poder ter o que eu estou pedindo a Deus? Quem ama o filho castiga-o enquanto é tempo. Porque depois de um tempo não adianta mais castigar. Não adianta mais repreender. Porque ele não vai te ouvir. 25. E último. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. Então esse foi o capítulo 13 de Provérbios. E nós vamos, nesse meu resumo, ver quais foram os principais ensinamentos aqui desse Provérbios que eu coloquei. 1. Quem aceita a correção cresce. O sábio ouve os conselhos e o tolo rejeita, que é o que a gente vem aprendendo e vem se repetindo, que você tem que aceitar a correção, seja uma pessoa, seja uma pessoa sábia, não seja uma pessoa tola, aceite a correção. Ah, mas eu vou aceitar uma correção de uma pessoa que sabe menos que eu, uma pessoa que não sei o quê, porque eu não aceito. Você está sendo insensato. Aceite a correção enquanto há tempo. Às vezes, naquele momento, você pode achar que não vai fazer sentido, mas sempre faz. Porque às vezes tem pessoas que são boca de Deus para a sua vida. Então não desperdice isso. 2. O poder das palavras. O poder das palavras, né? Que pode gerar vida ou destruição, que eu venho falando todos os capítulos. Disciplina é a prova de amor. Que eu falei agora aqui nesses últimos versículos. Mesmo que difícil, a disciplina ela produz bons frutos. O bom pai, ele nos disciplina. Ele não nos dá tudo de mão beijada, porque ele tem que nos forjar para a gente poder aprender a viver de maneira íntegra. E para gerar também fruto para outras pessoas. A preguiça traz escassez, mas a diligência traz a prosperidade. Ande com pessoas sábias, né? Que é o que eu falei aqui, ande com pessoas sábias. O meio que você vive fala muito sobre você. Ande com pessoas sábias, que é o que nós viemos falando aqui, né? A esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Nós somos a árvore da vida, nós temos que dar frutos. Deus nos colocou aqui nessa terra para dar frutos, não para a gente ficar enraizada sem dar frutos. Ele é a árvore da vida e nós temos que ser os frutos dessa árvore. Ele nos criou para isso. O justo deixa herança, não apenas financeiras, mas de valores e caráter. O que você está deixando para os seus filhos? Qual que é o exemplo que você está deixando para os seus filhos? Porque não é só ensinar. Você tem que fazer. O exemplo, ele vem das suas atitudes, não do falar. Não é aquele ditado, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. O que você está mostrando para os seus filhos? O que você está ensinando? O que você, como empreendedor, está mostrando para os seus colaboradores? Qual que é o ensinamento que você está dando para eles? Você só fala e diz que você quer, mas você não se mostra um bom líder? Como aplicar provérbios hoje na nossa vida? Aceite a direção e ajuste. Se algo não está que nem você quer na sua vida, na sua empresa, nos seus projetos, não veja como um fracasso. Veja como um ajuste. Veja como uma correção, um crescimento. Pergunte sempre o que Deus quer me ensinar nessa situação. Ele sempre tem algum ensinamento pra gente. Ele nos ensina hoje para alguma coisa maior depois. Cuide das suas palavras, evite declarar coisas ruins a seu respeito, a respeito dos outros, no seu negócio. Substitua as palavras. Ah, eu não consigo fazer isso. Eu vou conseguir fazer isso. Ah, as coisas só dão errado. Ah, agora tá complicado, mas com certeza vai dar tudo certo. Mude, substitua as palavras. Não fale coisas negativas sobre você, sobre o seu negócio, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre qualquer coisa. As palavras têm poder, sempre vão ter. Você decide o que você quer ser a partir das suas palavras. Seja diligente mesmo cansado. Eu sei que às vezes é difícil esperar, eu sei que às vezes é difícil a gente... Às vezes o tempo de Deus, né, é longo, mas seja diligente, espere. O Provérbios 13 mostra que o esforço consistente, ele traz resultado nos dias difíceis. E sempre vai ter resultado. Se organize, planeje, seja fiel no pouco. Pequenas ações diárias vão moldando o seu futuro. São as pequenas ações diárias, não são as grandes coisas.
São as pequenas ações diárias que constroem o seu futuro. Escolha bem suas companhias. Pessoas que te incentivam na sua fé. Pessoas que empreendem, que são líderes. Pessoas que falam de soluções e não de problemas. Olha no meio que você se encontra e vê se tem esse tipo de pessoa. Isso influencia diretamente na sua mentalidade. Não desista por causa da espera. Talvez esteja demorando, como eu falei, mas Deus trabalha enquanto você amadurece, você vai amadurecendo e Ele vai te dar no momento certo. E antes da palavra final, eu quero pedir para você se inscrever, curtir, comentar esse vídeo. Se você tem alguma coisa boa para falar, que você comente para edificar as pessoas. Se você está gostando, eu quero a sua opinião sobre esse vídeo e sobre todos os outros provérbios. O que você está sentindo? Você está conseguindo colocar em prática? Comenta aí, curte, me ajuda, que o YouTube também vai entender que esse é um conteúdo bom e vai passar para outras pessoas que precisam ouvir dessa palavra. E na palavra final, não é sobre fazer tudo perfeito, mas é sobre fazer. Comece agora fazendo com o que você tem, com as armas que você tem. Não dê desculpas. Não dê desculpas, comece agora, para poder colher lá na frente. Tome uma decisão hoje. Comece agora. O Provérbios 13, então, o resumo geral, ele nos mostra que o nosso futuro ele é decidido hoje por pequenas coisas, com caráter, com sabedoria, com integridade, com decisões pequenas feitas todos os dias. Não pare no meio do caminho. Persista, seja disciplinado. E não deixe de ver o Provérbios 14, que também tem ensinamentos maravilhosos, que é o nosso próximo vídeo. E eu espero você aqui. Deus abençoe.